vai se armando um arcabouço legal de um lado e uma estratégia de formulação e implementação de políticas públicas onde a União ela participa complementarmente aos estados e municípios no que se refere à educação básica e sempre atuando de forma suplementar. Este papel da União se reforça na Constituição de 88. A Constituição de 88 é clara quanto ao papel para a educação básica, ao papel suplementar da União em relação aos estados e municípios. A Constituição de 88 dá maior autonomia do que já havia para os estados e municípios. Os estados e municípios construiu-se no Brasil quase que uma utopia federativa, né? Não sei se vocês sabem, existem no mundo apenas 29 países federados. O Brasil é um deles, né? O Brasil, Estados Unidos, Alemanha, África do Sul, Áustria, Austrália, tem alguns muito pequenininhos, a Suíça, né? Tem o México, a Argentina, tem alguns asiáticos, a Índia, Canadá, né? Bom, enfim, então os sistemas federativos, eles tinham como marca, tinham e têm a autonomia dos entes federados. Só que em todos os sistemas, e há uma ampla bibliografia a esse respeito, não existe nenhum federalismo no mundo com a autonomia do município que existe no Brasil. Em todos os sistemas federativos, o nível estadual é o que define as regras no âmbito de cada estado, com a exceção da Argentina, que tem uma outra configuração jurídico-legal. Mas então, se nós pegamos, por exemplo, Austrália, Canadá, Estados Unidos, quer dizer, cada estado é uma unidade federada. O Ministério da Educação nos Estados Unidos, ele surge em 1981. Né? 1981, depois do relatório da Nation at Risk, que mostrou a tragédia que estava a educação americana, e ele tem um papel absolutamente suplementar. A primeira política que tenta ser nacional é o No Child Left Behind, recentemente, e que vai na mesma linha que o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, é uma política nacional com metas, etc., respeitadas as autonomias dos estados e municípios, né? No caso americano, você tem os distritos escolares, e o distrito escolar tem uma vantagem sobre a nossa organização do sistema educacional brasileiro. Por quê? Porque no Brasil não estão claras as atribuições do Estado em relação ao município. Não estão claras, né? Então, se nós analisarmos com profundidade a Constituição de 88 e todas as emendas posteriores à nossa Constituição, especificamente Fundef e Fundeb. Fundef e Fundeb tentam organizar melhor, estabelecer com mais clareza as competências de cada ente federado. Mas, ainda assim, não há uma clareza e há um grau elevado de superposição de funções entre o nível estadual e o nível municipal. Não federal, porque o federal não tem escola. Né? Quem tem escolas de educação básica são os estados e municípios. O nível federal só tem universidade. Por isso, o Ministério da Educação, durante muitos anos, foi conhecido como Ministério da Educação Superior. Não foi? Ninguém chamava. O MEC era Ministério da Educação Superior, não era Ministério da Educação. Né? O MEC, do início dos anos 90 para cá, desde o período do Itamar, Murilo Ringel, Plano Nacional de Educação, o MEC passa, após a Constituição de 88, ter uma ação, ter iniciativas mais nacionais, o que eu acho muito positivo e importante,
do ponto de vista da coordenação das políticas nacionais de educação básica. Mas o MEC sempre tratou especificamente de ensino superior. E as escolas do MEC sempre foram aquelas poucas escolas técnicas federais, né, que são num número praticamente irrisório, né? Se nós olharmos hoje, o Ministério da Educação tem escolas técnicas federais, deve ter umas 170, 180, deve ter uns 40 Cefetes, que são centros de formação de tecnólogos de nível superior, tem 57 universidades federais, 45 hospitais universitários. Mas a rede do MEC é uma rede de ensino superior ou de ensino técnico. Os sistemas estaduais e municipais, eles são muito grandes, com características diferentes. Então, você tem estados que, desde o início do século XX, tiveram uma característica de expansão no sentido da maior iniciativa do nível estadual do que dos municípios. Os municípios paulistas, em 1995, antes do Fundef, basicamente, mas isso não vale para o Brasil, vale para São Paulo, para o Brasil é diferente, tá? Os dois estados mais estadualizados eram São Paulo e Minas, e ainda são. Né? Agora, o Nordeste, onde não havia política estadual, no Nordeste, desde a década de 70, os sistemas são mais municipalizados. Por quê? Porque a população está no município, vive no município, vai, bate na porta do prefeito, demanda, pede escola, e as prefeituras foram abrindo escola, e isto, em grande medida, explica a relativa desorganização e fragilidade dos sistemas educacionais do Nordeste, que não tiveram a possibilidade de desenvolver capacidades institucionais adequadas para oferecer qualidade do ensino. Então, isto no Nordeste é real, né? Hoje, nós temos no Nordeste, no ensino fundamental, basicamente, 82% da matrícula municipal. Menos de 20% do total da matrícula do ensino fundamental do Nordeste é estadual. Menos. Estou falando fundamental, não do ensino médio. O ensino médio é predominantemente estadual. Então, por exemplo, o Estado do Maranhão, né? O Estado do Maranhão, no ensino fundamental, ele tem 20% ou menos até do total da matrícula, acho que é menos de 20%, e o resto são os municípios. Isso vale para o Ceará, para Pernambuco, né, para Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, né? Então são sistemas basicamente municipalizados. São Paulo e Minas, que são estados que tiveram uma grande tradição do ponto de vista de constituírem redes públicas de ensino desde o início do século XX, com uma forte regulação e intervenção do nível estadual de governo, né? São Paulo e Minas têm sistemas mais estadualizados. Assim mesmo, após o Fundef, São Paulo, que em 1995, basicamente 15% do ensino fundamental era municipal e 85% era estadual. Hoje nós já temos meio a meio, 50% do ensino fundamental estadual, 50% municipal. São Paulo e Minas estão iguais, meio a meio, né? Em relação ao ensino médio, o ensino médio público é de competência do Estado, como vocês sabem. Em relação à educação infantil, aí neste capítulo, eu acho que a Constituição e a emenda constitucional número 13 deixaram bastante claro a importância do município e a especificidade de atuação do município na educação infantil.